Senhor Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Boa noite a todos. Amém. Abra sua Bíblia aí no tema. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Versículo de número 18. Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Versículo de número 18. Amém? Amém, irmão? Amém. Diz assim o texto bíblico. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vou ler mais uma vez. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pai, obrigado pela tua palavra. Peço da tua misericórdia para comigo nessa noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Fala com a tua igreja conforme te apraz. Que o Senhor possa nos exortar, nos consolar, nos edificar através da tua palavra. A tua palavra é verdadeira, rica e eficaz. Fala conosco e que nós possamos sair daqui glorificando o teu nome nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, nós te agradecemos e que todos possam dizer Amém. amém. Pode sentar. Vamos alugar. Tem gente que está vindo do culto também, né, para cá, cansado. É um prazer, boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou o pastor Narciso. Faltou só o pastor Bruno falar que sou servo também. Eita. Amém? Sou servo de Deus e estou aqui para trazer uma palavra para os irmãos nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Agradecer a Deus pela vida do pastor Alan, pastor Bruno, irmão Robert, todos os irmãos que estão aqui, meu irmão Rafael que está aqui comigo, todos vocês. Queridos, esse texto que foi nos passado como tema é um texto muito interessante. Por quê? Porque ele vai falar de uma igreja que está sendo fundada numa região chamada de Tessalônica. Paulo, ele era um evangelista, que ele era estrategista. Como assim, pastor? Paulo, ele não fundava a igreja. As 3 viagens missionárias de Paulo, elas partiram de pontos estratégicos. Éfeso era a capital da Ásia, Corinto era a capital da Bereia e Tessalônica era a capital da Macedônia. Então Paulo ele procurava uma aglomeração de pessoas. Por quê? Seria muito mais fácil eu proclamar o evangelho de onde tivesse mais gente. E essa cidade aqui, Tessalônica, ela se desenvolveu muito. Ela é uma cidade portuária. Ela é uma cidade que, segundo os arqueólogos e estudiosos, ela tinha cerca de 200 mil pessoas nesse tempo que Paulo estava aqui. E Roma conseguiu fazer um trato. Era uma cidade greco-romana, helênica, uma influência de deuses pagãos, tanto do Partenon grego como do Partenon romano. E essa cidade cresceu muito. E Antioquia e Alexandria eram 2 principais cidades do mundo antigo nesse momento. Elas disputavam a hegemonia do planeta Terra. Tanto que você pode entender que Alexandre o Grande ele mandou construir uma biblioteca na cidade de Alexandria com mais de 1 milhão de rolos. Porque ele queria dentro dessa biblioteca um exemplar de cada livro que tivesse existente no planeta Terra. E o apóstolo Paulo, ele não vem para cá por vontade própria, porque se você ler a partir do capítulo de número 17 do livro de Atos dos Apóstolos, 17, 18, 19 até o 21, você vai observar que Paulo está com a viagem, com a mala pronta e com a viagem encaminhada para o rumo da Ásia. Ele está indo para o rumo da Ásia e o propósito dele principal é a Ásia. Só que o Espírito o impede, o texto de Lucas vai narrar dizendo que o Espírito o impede de ir para a banda da Ásia e ele vai para a banda da Europa. E ele vai parar na primeira cidade da Europa, que é a cidade de Filipos, onde está lá em Atos, capítulo de número 19, você pode dar uma olhada amanhã lá na sua casa. E Paulo ele chega então na cidade de Filipe com um propósito. E é interessante que a cidade de Filipe, qual era a estratégia de Paulo? Preste atenção para mim aqui, primeiro a gente dá esse contexto para você entender. Paulo, quando chegava numa cidade, ele tinha uma estratégia. Qual? Procurar uma sinagoga. Por quê? Porque para falar com o judeu, tinha que ir na casa de oração do judeu. Só que, por exemplo, a cidade de Filipe não tinha uma sinagoga conduzida por homens, tanto que a primeira igreja da Europa nasceu às margens de um rio, onde tinha uma mulher empresária, uma empresária da púrpura, chamada Lídia, que foi quem Deus usou para manter o ministério de Paulo ali. É interessante que Paulo ele vai fazendo viagens missionárias aqui, e quando ele chega em Tessalônica, no capítulo de número 2, ele vai dizer que a igreja, ele não queria sair pesado para a igreja, porque Paulo agora ele não está mais gozando de escolta romana. Não tem mais soldados, que outrora ele tinha carta romana, uma escolta que guardava ele para ele perseguir os crentes. Agora, como ele abandona tudo e vai seguir a Deus, vai servir a Deus, a Bíblia vai dizer que Deus toca nos crentes de Filipe,
a igreja de Filipenses levanta uma oferta missionária gorda, então Paulo vai continuar a caminhada dele rumo a Tessalônica. E quando ele chega aqui, diz a Bíblia, vamos ser fiéis ao texto bíblico, que ele prega 3 vezes, pastor Bruno. 3 vezes. Ele tem 3 sábados, ele tem 3 apresentações nessa sinagoga aqui. Quantas vezes? 3. Só que tem tanto poder na vida desse homem, você pode dar um glória a Jesus aí? Glória. Que ele só precisa de 3 vezes para impactar essa cidade aqui. Aí você fala assim, mas pastor, peraí, essa cidade, primeiro você tem que entender, ela está banhada no ocultismo, no paganismo, na libertinagem, no sexo, ao culto ao imperador, ao culto a Afrodite, ao culto aos panteões gregos, ao culto a Diana, tudo que você possa imaginar de orgia, de promiscuidade, existe aqui nesse contexto. E Paulo está tão cheio, porque Atos capítulo de número 17, versículo de número 2, Lucas vai usar 3 verbos. Lucas vai dizer que Paulo ele vai arrazoar, vai expor e vai demonstrar. O que é arrazoar? Ele vai entrar na sinagoga 3 vezes. Ele vai entrar a primeira vez que ele prega na sinagoga, ele prega e lança pergunta. Ele fala e responde a pergunta das pessoas. E a pregação de Paulo não é filosofia grega, nem lei mosaica, nem judaísmo. A pregação dele é Cristo veio à terra, Aleluia. cresceu, Glória a Jesus. nasceu, Aleluia. viveu, morreu e ressuscitou. E ele diz, Aleluia. olha, a minha Glória pregação a Deus. ela não persuade vocês em querer fazer alguma coisa com vocês. E pense, o camarada era safo. Falava grego, latim, hebraico, aramaico, dominava a filosofia, dominava a teologia, era estudado ao pé de Gamaliel, que era filho de Hilel e neto de Shiel, as 2 maiores vertentes. Ninguém entendia mais de Bíblia no planeta do que esse homem aqui. Aleluia. Viu? E olha que interessante, a primeira entrada dele na sinagoga era expor. Ele arrazoou, ele discutiu. Só que a segunda, o texto vai dizer que ele expôs. O que é expor no grego? É explicar. Paulo ele era aquele pregador que explicava o evangelho. Calvino falou que se não tiver numa pregação, ler, explicar e aplicar não tem pregação. Entendeu? E o último ponto dele era demonstrar. Olha só o nível que Paulo está. Paulo não era só um pregador, pastor Bruno, de pregar e de explicar. O que é se demonstrar aqui? Era assim, ó. Enquanto ele pregava, se tivesse alguém curado, levantava dando testemunho que já estava curado. Se tivesse alguém doente, já levantava testemunho dando, olha, foi curado aqui. Enquanto Paulo pregava, bora pegar um jovem que estava ouvindo uma pregação dele, e ele pregou, estava tão bom que ele passou das horas. E o jovem cai da janela e morre. Ele fala, não se preocupe, quando terminar o sermão a gente vai orar lá por ele. Amém? Você já sabe o que aconteceu. Porque Paulo estava no nível espiritual de Deus, que ele conseguia demonstrar o evangelho. O que é demonstrar, pastor? Demonstrar o evangelho é os sinais que a irmã que estava orando, quando nós chegamos, ela pedia, Senhor, nós queremos ver os teus sinais. E quando Paulo pregava, gente, presta atenção, o evangelho na vida de Paulo não foi uma coisa simples. Quando ele entra na cidade de Éfeso, aonde? Onde? A bruxaria é tão grande ali, tão grande. A cidade é mantida com vendas de estatuetas de Diana, pequenos totens. As pessoas entram lá e a cidade é mantida com bruxaria, estatuetas, culto a Baco, culto a Dionísio, o deus do sexo. Só isso aí. Quando Paulo chega lá, a ação do Espírito Santo é tão grande que uma única vez na Bíblia, preste atenção, uma única vez na Bíblia toda, vai aparecer que o lenço dele curou. Por quê, pastor? Porque o cristianismo está em momento de crescimento, está em momento que o cristianismo está aparecendo para o mundo. O judaísmo já é conhecido, as culturas pagãs gregas já são conhecidas, o culto ao imperador já é conhecido, agora o cristianismo está vindo como uma nova. Só que o que Paulo prega é tão forte que Demétrio, diz Lucas em Atos 19, faz uma reunião com todos os comerciantes e diz, olha, bora botar esse homem fora daqui. Porque desde quando ele entrou aqui, começou a falar que Jesus cura, que Jesus salva, e que Jesus batiza com o Espírito Santo, as vendas da estátua acabaram. Os bruxos estão indo para a praça pública, pegando os seus livros e queimando. Por quê, pastor? Porque o Evangelho de Cristo, ele é poder. Não vou repetir, não é para mim glória não. O Evangelho de Cristo, ele é poder. Amém? Você crê nesse Evangelho, irmão? E Paulo chegou focado aqui nessa igreja. Como assim? Ele pega a viagem, ele pega Silas e Timóteo e fala assim, olha, eu estava querendo ir para a Ásia, mas o Espírito Santo falou, não, vai para ali, o rumo da Europa. E ele chegou aqui nessa cidade. Quando ele chega aqui nessa cidade, você está com a sua Bíblia aberta aí? Abra a Bíblia, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Versículo de número 5. Olha o que ele diz, ó. Porque o vosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis. Olha o verso 9, por favor. Capítulo 1, verso 9. Porque eles mesmos anunciam de nós
qual entrada que tivemos para convosco, e como os ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdade. Paulo está dizendo assim, ó, eu comecei a pregar, que eu preguei 3 vezes, e quem adorava ídolo já estava largando para ficar com Jesus, que eu estou apresentando para ele. Aleluia! Por quê, irmão? Porque no chamado de Paulo já tem uma vocação divina. O próprio Deus falou no capítulo 26, versículo 17, 18, 19 de Atos: Paulo, eu te chamei e te dei um cargo, qual? De tirar pessoas que estão na treva e trazer essas pessoas que estão na luz. Às vezes nós, igrejas, não entendemos o poder que o céu nos outorga. Nós somos os únicos seres do planeta Terra que tem dado por Deus a chave que Pedro fala lá em Mateus capítulo de número 16, de pegar uma pessoa que está na dimensão espiritual das trevas e trazer ela para a luz. Você está entendendo isso, meu irmão? Glória. Isso é melhor do que carro e do que casa nova, se você não entende. Aleluia. Amém? Se você poder pegar esse evangelho e mostrar que o poder que o evangelho tem, ele é muito soberano. Capítulo de número 2, Paulo vai entrar e vai dizer o seguinte: olha, tem algum pessoal aí que ele quer achar no evangelho, presta atenção, um meio dele enriquecer. Como assim? O camarada leu uns 3 livros da Bíblia, ele já se acha pregador. Forte. Né? Ele leu 3 livros da Bíblia, ele já acha que ele é o cara. Presta atenção nisso. Eu estou falando para vocês aqui do maior plantador de... Bora puxar o currículo. O maior plantador de igreja, maior missionário do Novo Testamento, o maior discipulador, o maior apóstolo e o maior teólogo. Só isso, o currículo dele. Quando ele chega aqui, a igreja de Filipe levantou uma oferta para ele, sim ou não? Sim. Só que não estava dando. Aí ele chegou e falou assim: bora fazer campanha? Bora passar envelope? Ele falou: não, eu vou trabalhar. Eita, Jesus. Não tem glória, irmão. Aleluia, Deus. Vou trabalhar. Por que vou trabalhar? Porque o evangelho não é para você enriquecer. Verdade. O evangelho não é troca, não é barganha, não é troca de moeda. Aleluia. E outra coisa, Paulo tinha tanto argumento, irmão. Paulo tinha tanto Espírito de Deus na vida dele, que se ele inventa uma campanha ali, você pode ter certeza que dá certo. Capítulo 2, versículo de número 9. Por favor. Capítulo de número 2. Capítulo de número 2, versículo de número 9. Você encontrou? Amém. Porque vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Nós pregamos. Aí tem uma galera aí que ele fala: não, pastor, porque eu tenho que me valorizar. Eu leio o livro, eu oro, eu pago o preço foi pago na cruz do Calvário, tu não paga preço de nada. Aleluia, Deus. É tua obrigação servir a Deus. Eita, Tu não está fazendo mais que a tua obrigação e eu não estou fazendo mais que a minha obrigação. Aí ele fala: eu tenho que me valorizar. Aí eu olho para a Bíblia, Deus cuidando de uma geração lá no deserto, idólatra, mentirosa, barganhadora, corrupta, não fazia nada, e Deus nunca deixou faltar pão, roupa, veste, sapato, coluna de nuvem. Vou repetir para vocês agora: pão, roupa, veste, coluna de nuvem. Deus deixou faltar? Não. Se Deus não deixou faltar para eles que são infiéis, imagine para um crente que é fiel. Aleluia. Né? Ah, porque, deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa da tua ajuda. O atributo chamado soberania, onipotência, onipresença, onisciência de Deus, ele está ativo ainda hoje, viu? Aleluia. Então Deus não precisa que você dê uma mãozinha para ele te ajudar. Paulo chega numa situação aqui e ele sabe que a igreja... Olha só, que coisa linda, irmão. Ele viaja. Quando ele entra na sinagoga... Quem está lá na sinagoga? Os judeus vieram para cá, pastor Alain, atrás de emprego. Como Tessalônica desenvolveu muito, sabe o que eles fizeram? Olha, tem emprego em Tessalônica, vamos migrar para lá. Quando eles migraram para a cidade grande, como Ospolita, uma metrópole, 200 mil pessoas, hoje ela habita ainda, existe na Grécia, tem 250 mil pessoas essa cidade ainda hoje. Eles falaram: vamos para lá. Chegando lá, o que aconteceu? Pô, se a gente chegou aqui e findou aqui uma igreja, o que a gente vai fazer? Bora, tem que ter uma igreja para a gente congregar aqui. E os judeus montaram uma congregação lá. Só que quando Paulo foi pregar na congregação, eles estavam esperando, pastor, uma mensagem de Moisés. Olha só que Paulo vai aparecer com uma novidade. Paulo vai aparecer com uma tal de palavra de salvação. Oh, glória. Não, você não entendeu. Paulo, eles estavam esperando o judaísmo, 613 leis, preceitos, lei cerimonial, guardar o sábado, circuncisão. Só que Paulo aparece lá desbancando o maior profeta deles, que é Moisés. E Paulo está dizendo assim: olha, eu não vim pregar para vocês uma palavra de lei.
Eu vim agora pregar para vocês uma palavra de graça. Uma palavra de salvação. Eu vim expor para vocês o que é Jesus Cristo. Qual foi o caminho dele aqui, o que ele fez aqui, o que a vida dele foi, qual foi o propósito dele aqui. Só que o judeu não acredita, não aceita que ninguém coloque Moisés acima, ninguém coloque o profeta acima de Moisés. Então eles não leram o livro do Êxodo, porque o próprio Moisés falou assim: olha, está vindo um aí que é maior do que eu. Da glória a Deus. Você entendeu isso, irmão? E Paulo descobriu isso. E quando Paulo vai pregar, chega e entra nessa sinagoga para pregar, o que acontece? Tem gente que não concorda, mas é a Bíblia. Quem foi destinado para ser salvo entendeu e foi salvo. Olha isso. Só que a maioria dos judeus da sinagoga fizeram, sabe o quê? Põe esse homem para fora daqui. Fizeram o quê? Mandaram ele para Chipre. Botaram Paulo para fora de Tessalônica porque ele estava pregando a palavra, a verdade. O que aconteceu? Quando ele chega em Chipre, chegou a conversa. Olha, vocês nem sabem. Paulo está bombando. Desculpa a expressão da palavra. Paulo está bombando lá em Chipre. O evangelho está prosperando lá. Ele está pregando e Deus está salvando. E Paulo, como está proibido de ir em Tessalônica, pelos próprios crentes judeus que não se converteram, ele fala: Timóteo, pega uma pena que eu quero escrever uma carta para essa igreja. Eita Deus. Olha isso. E ele começa a escrever essa carta aqui, a primeira carta aos Tessalonicenses. Quando ele começa a escrever, pastor Bruno, essa carta aos Tessalonicenses, ele pega, olha que texto lindo. Ele fala assim: Timóteo, bora ler. Não, eu quero que você leia aqui. Você lê, não dá mais glória esse negócio aqui. Capítulo de número 3, por favor. Versículo de número 2. Glória a Deus. Você encontrou, irmão? Amém. Ó, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador do Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa... Sim. Olha para mim aqui, olha que texto lindo. Paulo não pode ir lá, mas a mão dele não está presa. E a preocupação dele não é assim: Timóteo, cresceu o número de dizimistas? Segura. Timóteo, os crentes viraram empresário? Multiplicou a igreja? Olha a preocupação dele. Timóteo, como é que está a fé desses crentes? Aleluia. Eita, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Ô, irmão, dá um glória a Jesus. Glória Já é a mais de Deus. meia-noite, ajuda o pregador. Isso. Glória. Timóteo, como é que está, Timóteo, a fé dos crentes? Como é que... Por quê? Vamos ler aqui para você me ajudar. Olha só, esse texto é lindo demais, irmão. Capítulo 3, versículo 5, por favor. Capítulo 3, verso 5. Portanto, conjunção conclusiva, encerramento de pensamento, não podendo eu também esperar, mandei a saber da vossa fé, temendo o tentador. Paulo sabe que ali é estreito para ser crente. Porque o grego, olha para mim, o grego tem uma filosofia que a matéria não presta e que o espírito é bom. Então é muito comum para o grego escutar Paulo de manhã e à noite virar o Satanás no templo de Afrodite. Eita. Por quê? Porque para ele Deus só está interessado no espírito. Aí Paulo sabe que o contexto ali para ser crente precisa de discipulador. Paulo não era só um pregador. Paulo não era só um pregador, Paulo era um discipulador, ele era um didaquê, ele preparava as ovelhas para uma grande obra. Presta atenção, ele olha no verso 5, leia comigo novamente. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-vos saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, o nosso trabalho viesse a ser inútil. Paulo perguntou assim para Timóteo, olha para mim aqui, já vou terminar. Olha para mim aqui, Timóteo, vai lá e vê como é que estão os crentes e vê se frutificou alguma semente ou se a gente só foi perder tempo. E para surpresa de Paulo vem uma notícia de Timóteo. Qual, pastor? Só você ler, está aqui, ó. Só prega o Bíblia, irmão. Versículo de número 6. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo boas novas, Timóteo chegou e falou: Paulo, tem uns crentes lá dando glória. Aleluia. Paulo, tem uns crentes lá que estão permanecendo fiel à fé. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Por quê, pastor? Porque você conhece, sabe, pastor, tem tanto pregador, uns vão, outros estão no mundo, outros desistiram, mas quando a semente cai em terra boa, meu irmão, levante a sua mão direita em nome de Jesus, porque você está aqui uma hora dessa da madrugada, escutando uma mensagem bíblica, colocando seu joelho nessa terra, porque a semente ela caiu em terra boa, meu irmão. E quando a semente ela cai em terra boa, pode se levantar demônio, principado, potestade, pode se levantar fofoqueiro, mariano, preto velho, chucaveira, quando a semente cai em terra boa. Aleluia. Oh, aleluia! Caiu, irmão, em terra boa? Timóteo falou, olha, fala para Paulo, é o seguinte, ó. Irmão, o que eu quero te falar com isso? Olha para mim aqui. Você que é líder, que está me escutando aqui, você que é pregador,
Você que tem alguma função aqui na Sarça ou na sua igreja, independente, preste atenção que a palavra de Deus para você nessa madrugada. Tem momento do nosso ministério que a gente fica frustrado. Por quê, pastor? Por que, pastor Bruno? Porque nós somos imediatistas, pastor Alan. A gente fala uma coisa, a gente ora agora, a gente está orando de joelho aqui nessa cadeira. Aí, Senhor, abençoa. Quando a gente fala abençoa, a gente abre o olho para ver se a bênção já chegou do lado. E a gente sabe na Bíblia que tem milagre, que ele é instantâneo. Ou, quando Deus quer fazer, ele faz. Quem vai segurar ele? Mas a gente sabe que na Bíblia também tem milagre, que ele é gradativo. É isso, meu. Ele é devagar. É isso. Ele é na caminhada. Ele é no glória. Então, glória a ele. Aleluia. Ele é no aleluia. E a gente fica frustrado. Por que a gente fica frustrado, irmão? Porque a gente quer pregar e quer ver o resultado. Agora eu quero falar, a palavra de Deus para você é essa, não para. Glória a Deus. Você não entendeu? A palavra de Deus para você nessa noite é: não para de trabalhar naquilo que Deus te entregou. Não desiste do ministério da oração. Não desiste do ministério da palavra. Não desiste do ministério da intercessão. Não desiste do ministério da oração. Não desiste, não para. Por que, pastor Narciso? Porque está caindo em terra boa. Uma hora o fruto vai aparecer, irmão. Glória a Deus. Aleluia. A gente não pode ser exceção. Paulo é tão maduro. Que coisa linda esse texto que eu vou falar para você. Só fala se você dá glória. Glória a Deus. Isso, agora eu falo. Paulo é tão maduro na fé, que ele olha o que ele diz aqui no texto bíblico, ele diz assim, ó: Jesus sofreu, no mesmo texto aqui de Tessalonicenses, o próprio Cristo sofreu, os apóstolos sofreram, os profetas sofreram, eu não posso ser exceção. Problema, irmão, que a nossa geração de pregador, a gente quer pregar e receber tapinha na costa. É da palavra, soldado. Forte. Bora na boi de ouro. Eita, Deus. Jeremias, quando terminava de pregar, ele pegava calabouço, água e pão, e chicotava na costa. Glória a Deus. Viu? Porque estão invertendo os valores hoje. Profeta bíblico, ele tem que pregar e receber e esperar a pedra. Aqui acolá Deus nos alegra. Viu que a gente não tem estrutura de Jeremias, a gente tem um ministério de 40 anos e não vê nenhuma alma se converter. Tu queria um ministério desse? Meu Deus. Queria? Meu Deus. Tu queria o ministério do profeta Ezequiel, que ele falou: vou matar tua mulher e não chora? Queria? Esse é profeta, irmão. A gente não é. A gente está longe. A gente é bebê na fé. O irmão olha feio pra gente e não voa mais na sarça. Viu? Porque a gente tem muito poder e pouca piedade. Muito poder e pouca intimidade. Aleluia. Paulo diz no capítulo 14, 15 de Romanos: se tu é forte, se tu já é maduro, se tu já é o crentão, se tu já é o vaso, cuida do fraco. Aleluia. Instrui ele, levanta ele, prepara ele. Amém ou não amém? Amém. Vamos lá para terminar aqui. Olha só, capítulo de número 4. Estamos terminando. Ele está tão... Irmão, olha que amor. Ele está tão preocupado que ele escreve só o capítulo 4, do verso 1 ao verso 12, é só para falar de santidade. Você lê com calma, a gente não tem tempo para ler aqui. Só pega o verso 3, ó. Porque essa é a vontade de Deus. A vossa santificação, que vos abstenhais da porneia. Palavra prostituição aí no grego. Porneia, que pode ser o sexo fora do casamento ou o sexo antes do casamento. Paulo sabe que o contexto ali é muito difícil. E ele está dizendo para os gregos: olha, eu já ensinei vocês. Quando eu passei um tempo aí pregando, eu já ensinei para vocês que Deus quer vocês por completo. Deus quer o corpo de vocês, quer a alma de vocês, quer o Espírito de Deus, é um Deus tricotômico. Ele quer as três partes. Ele quer a parte material e ele quer a parte imaterial. E ele vai demonstrando. Só que tem um problema. Do verso 13 ao verso de número 18, do mesmo capítulo 4, ele entra num contexto de arrebatamento. Olhe para mim. Por quê, pastor? Porque os crentes daqui não entenderam. Ele começa a falar da vinda de Cristo, a segunda parúzia, e os crentes não entendem. E olha o que eles falam para ele. Quer dizer que os irmãos que já morreram, que já dormem, vão perder a bênção quando Cristo voltar. E ele explica: não, de forma nenhuma. Quando Cristo voltar, os irmãos que estão dormindo vão nos preceder, eles vão ressuscitar primeiro. Aí no final, no verso 18, quero que você leia, ele termina de falar de arrebatamento e ele fala assim, ó: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Só que a geração que a gente está vivendo, quando eles escutam, ouvir, falam de arrebatamento para eles, sabe o que eles fazem? Eles ficam com medo. Forte, Deus. Meu Deus. Olha só, irmão, quando tiver alguém triste na tua igreja, é só seguir esse mandamento aqui. Tu olha para ele quando tu vê que ele está triste e tu fala assim na cara dele, ó: Jesus está voltando. É o que ele está falando aqui, ó. Não pegou, não? Consolai-vos uns aos outros com essa. Tem alguma coisa melhor que a volta de Cristo?
Sim ou não, irmão? Fala aí, crente, pelo amor de Deus, sim ou não? Não! Quando Cristo voltar, vai acabar a Celpa, vai acabar o Wi-Fi. Acabou, irmão. Todo tipo de prova acabou. Aí Paulo está dizendo, se vocês querem se consolar, como é que ele fala da volta de Cristo e no final ele termina dizendo, consolai-vos com essa pá? Quando a palavra do arrebatamento ser escutada, tem que arder no teu coração e o sorriso tem que vir na tua boca. Aleluia! Porque a volta de Cristo é o final da era do mal e o começo da era por vir. É o final da carne para o começo da era do Espírito. É o final de todo problema para o reino de Cristo ser implantado. Aleluia! E o último capítulo, pastor? Vamos lá. Capítulo de número 5. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Deixa eu pular esse 4. Capítulo de número 5. Quando chega no último capítulo, isso aqui é lindo demais também, ele fala assim, ó, versículo de número 4. Mas vós, irmãos, já não estáis mais em trevas. Não rolou nenhum glória, irmão. Nós não estamos mais em trevas. Amém? Amém. Para que aquele dia surpreenda a Deus como um ladrão. Presta atenção. Aleluia. O versículo de número 12 do capítulo de número 5, ele diz assim, ó, e rogamos-vos, irmãos, e reconheçais os que trabalham entre vós, e que preside sobre vós no Senhor, e vos admoesto. 13. E que tenhais em grande estima e amor a causa da sua obra, tendo paz entre vós. 14. Rogo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, crente pilantra, que quer se meter no meio do povo de Deus. A exortação de Paulo é, põe para correr. Viu? Amém, irmão? Amém. Consolei-os de pouco ânimo, os fracos. Esse aí não, tem que ter cuidado. Uma palavra maldita para ele, colocada fora do lugar, ele pode ir para o mundo. Isso aí é um bebê espiritual. Tem que ir na mãe. Agora olha só o 15, esse aqui é para dar glória. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto os uns para com os... Sabe o que é mais lindo da carta? Que todo tempo ele usa plural. Como assim, pastor? Ele não fala que o pastor quer liderança, ele fala que os irmãos. Porque isso aqui não é para liderança, isso aqui é para todo crente. Aleluia, Deus. Viu? Isso aqui é para todos nós. O problema é que às vezes é que a pessoa que só vem assistir culto, ela pensa que a demonstração bíblica, a exortação é só para liderança. É só para os pastores, é só para os líderes. E Paulo está falando para toda a igreja. Paulo está ensinando para todos nós. Olha o versículo de número 15. Ele fala de pagar o bem, o mal com o bem. Olha, pega essa aí, ó. O bem com o mal, quem paga o bem com o mal é o demônio. O bem com bem é humano. Mas o mal com bem é divino. Aleluia, Jesus. Você não entendeu? Presta atenção. O mal com bem, quem faz é Satanás. O bem com bem é nosso. A gente consegue fazer bem para quem faz bem. Agora, te fazer mal e tu fazer bem, só se o céu estiver habitando na tua vida. Só se for crente, irmão, de verdade. Amém ou não amém? Terminando. Olha só, versículo de número... Aleluia. 16. Regozijai-vos. Está falando para a gente estar alegre. Tiago 1:2, olha para mim. Meus irmãos, tem de grande gozo quando caíres em vale de tentação. Quem é que fica feliz quando está triste? Sim. Quem é que fica feliz quando está na prova? Só crente. Só crente. Ele está falando, Tiago 1:2. Meus irmãos, tem de grande gozo quando cair em vale. Geralmente quando a tentação bate na nossa porta, qual é o nosso comportamento? Tristeza. E por que Tiago está falando para a gente ficar feliz? Porque Tiago sabe que a tentação, que é teste, peirasmo no grego, prova, é Deus nos querendo ensinar algo para nos abençoar aqui na frente. Porque no capítulo 1, verso 2, ele diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando ele for provado, receberá da coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que ele amam. Então, se Deus está te provando, a Bíblia fala que não é para te entristecer. Aleluia, Deus. A Bíblia fala que é para te alegrar. Versículo de número 17. A nossa geração esqueceu isso aqui, ó. Orai sem... Presta atenção. Hoje é o quê? Domingo, né? Segunda já. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ouvindo que não deve, falando que não deve, conversando que não deve. Aí chega na saça. Deus me enche de quê? Não tem glória, irmão? Acabou a glória. Não, glória. Enche de quê, irmão? Enche de quê? Ai, papai. Presta atenção para mim aqui.
O salmista Davi disse assim, pastor Bruno: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. e nela medita de dia e de... Saiu aí, ó, Ultimato. Eu fui assistir com a minha esposa. Filmaço de Hollywood, 3 horas. Você não levanta, não vai no banheiro, não toma água. Se alguém passar na frente, tu joga alguma coisa. Por quê? Porque está fazendo aquilo com prazer. Você com uma bacia de açaí com charque assado. Eita, eita. Olha, é forte o mistério. Eita. Mortadela. Eita. Forte o mistério. É bom, não é? É bom, não é, irmão? Ó. Repete ou não repete? Tá com... Aí pega a Bíblia, 10 minutos. Quanto? Quantos minutos? Meu Deus. Estou entendendo nada. Teu prazer não está aqui. Forte, Jesus. Aí chega no culto. Deus, quero isso. Quero aquilo. Quero isso. É mesmo, é. Aleluia, Deus. A gente tem que amadurecer muito, irmão, como crente. É verdade. Ainda vai. Ele ora meia hora. Quanto tempo? Ele pensa que o céu está à disposição dele porque ele ora meia hora por semana. Ô, É crente. isso, é. Aí ele chega e fala assim: olha, Senhor, orei. Se tu não fizer, eu vou te colocar na parede. Olha, esse crente é louco, irmão. Colocar um Deus que chama um raio pelo nome na parede é muita coragem. Olha o leproso, aprende com o leproso. Jesus está passando, a multidão está passando. Lucas 2, Bíblia. Senhor, se tu quiseres. Aleluia. Forte. Aleluia, Você Jesus. está entendendo o mistério? Se tu quiseres. Porque a tua oração não quer dizer que Deus é obrigado a fazer porque tu orou. Bora pegar 2 Coríntios capítulo de número 12, olha para mim, não precisa você abrir, está no HD. 2 Coríntios capítulo de número 12, versículo 1 ao 4. Olhe para cá, ele diz assim, ó. Paulo, eu orei ao Senhor que 3 vezes ele tirasse o espinho de mim. Por causa de quê, pastor? Por causa das revelações que foi dada para ele do terceiro céu. Auranos, Mesoranos e Eporanos. Auranos o nosso, Mesoranos dos demônios e Eporanos onde Deus está. Presta atenção. Quando Paulo chega, o que Deus mostrou para ele, pastor, é tão forte que Deus falou assim: se eu não colocar esse espinho nesse cabra aqui, ele vai se engrandecer. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Forte. Você não pegou? Aleluia, Deus. Pegou? Deus te conhece melhor do que você mesmo. E Deus falou: se eu não colocar um espinho nele, ele se sol... Aí só que esse espinho, ele incomodava. Por que ele incomodava? Porque ele ora para Deus tirar. E ele fala: Senhor, eu orei a primeira, orei a segunda, orei a terceira. Deus tirou? Aprenda que vai ter oração que Deus não vai responder sua. Forte. Vai ter oração nossa que Deus não vai responder. Verdade, Jesus. Olha, aí se Paulo fosse um crente imaturo, como tem um bocado no nosso meio, ele falava assim: Senhor, eu prego, eu oro, ninguém plantou mais igreja do que eu sou o maior teólogo, eu sou o maior discipulador, eu não aceito. Sabe o que ele fala? A partir de agora, Senhor, eu vou me alegrar com o espinho. Forte, Jesus. Maravilha. Se é o espinho que tu quer para mim, me gloriarei com o espinho. Ficarei feliz nas angústias, nas tristezas, porque quando eu estou fraco, Graças a Deus. Glória a Jesus. aleluia! A palavra de Deus nessa noite é: dê graças. Está na prova, dá graça. Está na luta, dá graça. Está no deserto, dá graça. Está na luta, por quê? Porque o poder de Deus só se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você está entendendo isso, irmão? Versículo de número 18, para terminar. Em tudo dai graça, que é o tema daqui da sarça. Foi rápido, mas deu para fazer o negócio aqui. 19. Não extinguais o espírito. No grego extinguais é apagar. 20. Não desprezeis as profecias. 21. Examinai tudo, retende o bem. 22. Abstende-se de toda aparência do mal. E o 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do Senhor. Por que ele fala no 23 de arrebatamento de novo? Para terminar, deixa eu fechar aqui, senão a gente não vai embora. Ó, por que ele fala isso? 23. Por que ele termina com arrebatamento? Porque ele diz assim, ó. Ele fala de oração, se abster do mal, não desprezar a profecia, não apagar o espírito. Por que no 23 ele termina com arrebatamento? Porque ele nos dá uma dica. Se enquanto Jesus está voltando e nós estamos esperando ele, a gente estiver perdendo, no bom sentido, o nosso tempo, ou ganhando o nosso tempo, orando, lendo a Bíblia, congregando, trabalhando, quando a trombeta tocar, a gente... Aleluia. Aleluia. Pegou? Então ele está dando uma dica, pastor Alan.
Não gaste o tempo de vocês com fofoquinha, com picuinha, com disse-me-disse. Já ia. Aleluia. Orar sem cessar. Glória a Leia a Deus. Bíblia, congregue, dê graça, se alegre, retende o mal, não apagais os, não desprezeis as profecias, dê glória a Deus. Por quê, pastor? Só para terminar, porque lá no capítulo 4, estavam preocupados quando era a volta de Cristo. Irmão, a volta de Cristo sempre foi um mistério que Paulo é tão inteligente que ele falou assim, não cabe a mim falar do assunto. Foge do meu intelecto do que eu sei. Aí tem a discussão, mid, pós, pré, antes, no meio, depois, milênio, milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, não interessa. Se Jesus vem antes, no meio, depois, não interessa, é que a gente tem que subir. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa aqui, deixa eu te falar uma coisa aqui, só rapidinho, só para terminar. A doutora Ellen White, do Testemunho de Jeová, não grava isso aí não, irmão. Pode dar processo aí na internet esse negócio aí, tô brincando. A doutora Ellen White marcou a volta de Jesus, errou. Forte. Rússio, do Testemunho de Jeová, marcou a volta de Cristo, errou. Giuseppe Smith, do Mormon, marcou a volta de Jesus, errou. Calendário Maia marcou a volta de Jesus, errou. Porque Deus deixou claro, eu não vou falar de tempo, nem de hora, nem de estação. Se Jesus não quis falar para o filho, mas vai falar para Ellen White. Pai, mestre, que dia, senhor? Olha, o pai não me contou esse negócio aqui. Ele estava vazio, né? Ele era homem, não estava glorificado, então a onipresença dele não estava habitando ali. Então ele não sabia. Não sei. O dia nem a hora. Agora ele já sabe. Está agoniado para voltar. Ô, Vou vir buscar a gente, em nome de Jesus. Aí a Ellen White marcou 2 vezes. A primeira vez ela marcou, deu uma queda no Adventismo do sétimo. Na segunda, quase ela quebra o Adventismo. Olha qual foi a jogada dela. Ela falou que Jesus foi para um tribunal desde os anos 80 e lá ele está julgando todos os pecados. Quando ele terminar de julgar os pecados, ele volta. Meu Deus. Entendeu? Isso. A Bíblia diz uma coisa. Eu vou. Misericórdia. Se você pegar o sermão de Marcos 13, presta atenção. Já terminei já. Eu gosto de falar muito mesmo. Se você pegar o sermão de Marcos 13, você vai ver que Jesus está chegando na frente do templo, pastor. Na frente do templo, pastor Bruno. E os discípulos estão aqui atrás dele. O templo, para você que é judeu, é o lugar mais sagrado que existe. Tanto que eles batiam no peito e falavam, olha esse templo. Aí eles olharam as pedras de 3 toneladas. Quanto? 3. Uma em cima da outra. E olharam para Jesus e falaram, mestre, está vendo esse grande templo? Pensando que eles iam impressionar Jesus. Né? Jesus olhou para ele e falou, você não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eita Deus. Peraí. Mas pastor, isso para a gente agora é forte, mas para eles não tem sentido. Por quê? Porque quando foi escrita essa palavra, Jerusalém está em paz. Roma está em paz. Ali Roma permite que os judeus vá até no culto, no templo sacrificar. Então não tem sentido o que Jesus está falando. Outra, Jesus olha para eles e fala assim, vocês serão perseguidos por causa de mim. Na cabeça deles automático, esse cara é doido. O que é o cristianismo? Uma seita com 12 pessoas. Só que quando cumpriu as profecias, o Espírito Santo, quando acontece alguma coisa, o que é que ele faz? Ele te lembra, não lembra? Quando cumpriu lá, 70 depois de Cristo, invadiram Jerusalém, quebraram todo o templo. Aí os discípulos, ele era Deus. Aleluia, Jesus. Depois, quando começaram a perseguir eles, ele era Deus. Então, tudo que Jesus falou, cumpriu. Sim ou não? Sim. Tudo que ele falou, cumpriu. Sim ou não? Sim. Ele falou, eu vou voltar. Glória a Deus. Fique de pé. Aleluia.